Olá, sexto ano, tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma revisão para a nossa prova, cujo conteúdo será fábulas, o gênero textual que a gente vem estudando ao longo das semanas, tudo bem? Vou compartilhar aqui com vocês os slides que eu preparei da nossa revisão. Revisão do sexto ano, conteúdo fábula. Questão número 1. Preparei aqui algumas questões a respeito do gênero que a gente está estudando. Número 1. Fábula é um gênero textual do tipo narrativo. O que é ser do tipo narrativo? A narração é o ato de contar, de narrar uma história, uma sucessão de acontecimentos, certo? Sobre tal gênero, podemos afirmar que, letra A, é um texto longo e com muitas personagens. Letra B, é um texto curto, mas com muitas personagens. Letra C, é um texto curto e com poucas personagens? Ou letra D, é um texto longo, mas com poucas personagens? O que vocês acham que está correto em relação ao gênero fábula? Marquem aí que eu vou colocar a resposta aqui. Então, está correto dizer que é um texto curto e com poucas personagens, geralmente de 2 a 4 personagens, certo? Próxima questão, número 2. Sobre as personagens, podemos inferir que, sempre que vocês encontrarem numa prova, num teste, uma palavra, a palavra inferir, inferir significa concluir, e não podemos concluir que são seres mágicos, B, são animais, C, são crianças, D, todas as opções juntas. O que nós podemos concluir, inferir a respeito das personagens da fábula? A resposta correta é a letra B de bola. São animais. A gente já pôde perceber isso ao longo dos nossos estudos, certo? Que as personagens são os animais. Quando a gente viu lá, por exemplo, o texto sobre o touro e o mosquito, as personagens são o touro e o mosquito. Então, são animais. Número 3. Uma das principais características da fábula em relação às personagens é, letra A, a personificação dos animais. B, não há a presença de falas. C, são simplórios e sem muita importância. D, há magia em suas ações. Atenção a essa palavrinha aqui da opção A, personificação. O que significa personificação, gente? Personificar é dar características de seres humanos ao que não é um ser humano, ao que não é uma pessoa, um objeto, um animal. Então, personificar é dar características humanas a algo que não é humano, tudo bem? Então, sobre as personagens, é correto dizer que há a personificação dos animais. Por quê? Nós vimos que, como os animais são as personagens das fábulas, eles podem falar, eles têm sentimentos, e tanto falar quanto ter sentimentos são características de nós, seres humanos. Tudo bem? Questão número 4. Sobre o título, é correto afirmar, letra A, é uma qualidade atribuída a uma das personagens? Letra B, não tem nada a ver com a história? Letra C, é um trecho da história? Ou letra D, geralmente faz referência às personagens? Qual dessas opções corresponde ao título das fábulas? Vou colocar aqui a resposta. Portanto, letra D, de dado. Geralmente faz referência às personagens. E a gente já pôde observar isso também durante os nossos estudos, né? Que todos os títulos são os nomes dos animais que são os personagens das histórias. Questão número 5. Sobre o tempo e o espaço das ações. Lembrando que tempo é quando a ação acontece. E o espaço é o local que a ação acontece. Letra A, eles são determinados? Letra B, relacionam-se ao habitat natural das personagens? Letra C, é impossível identificá-los dentro do texto?
ou letra D, relacionam-se ao mundo futurístico? O que nós podemos, então, afirmar sobre o tempo e o espaço nas fábulas? A resposta correta é a letra B de bola. Relacionam-se ao habitat natural das personagens. A gente pode perceber isso, por exemplo, quando a gente vê lá a fábula O Leão e o Ratinho, que a gente pode inferir, concluir que aquelas ações se passam numa floresta, né? Porque é o habitat daqueles animais, beleza? Questão número 6. Sobre a estrutura da fábula, é correto afirmar que essa é bem tranquila, né, gente? Letra A, não há uma estrutura definida. Letra B, a estrutura tem início, meio e o fim, ele é dedutível, ou seja, a gente que tem que imaginar, deduzir. Letra C, tem início e fim. Ou letra D, início, meio e fim. Então, a resposta correta é que ela tem início, meio e fim. Como toda narração, nós precisamos ter um início, uma introdução, o meio, que é o desenvolvimento da história, e o fim, que é o desfecho, como aquela história acaba, ok? Número 7. Qual é o objetivo de uma fábula? Letra A, brincar com a imaginação de nós, leitores. Letra B, apenas divertir o leitor. Letra C, levar ao leitor um ensinamento. Ou letra D, abordar temas conflitantes. Então, o objetivo da fábula é levar ao leitor um ensinamento. E a gente pode perceber e justificar isso através da moral da história, certo? Que é ela, justamente, que passa para a gente essa lição, esse ensinamento, ok? Aqui eu coloquei para vocês um exemplo, mais um exemplo, né, daqueles que a gente está estudando, de fábula. O texto sobre o mosquito e o touro. Vou ler para vocês. Um mosquito estava voando a zunir em volta da cabeça de um touro. Depois de um longo tempo, pousou em seu chifre e, pedindo perdão pelo incômodo que supostamente lhe causava, disse: se o meu peso incomoda o Senhor, por favor, é só dizer, e eu irei imediatamente embora. Placidamente, o touro lhe respondeu: oh, nenhum incômodo há para mim. Tanto faz você ir ou ficar. E para falar a verdade, eu nem sabia que você estava em meu chifre. Então, qual é a moral da história? Que o mosquito, né, ele ali estava se sentindo o centro das atenções. Ele pousou e simplesmente achou que, pelo fato dele estar ali, em cima do chifre do touro, ele estava incomodando. Então, ele estava sendo presunçoso, metido, se achando em relação ao touro. Moral da história: quanto menor a mente, maior a presunção. Com frequência, diante de nossos olhos, julgamos-nos o centro das atenções e deveras importantes, bem mais do que realmente somos diante dos olhos dos outros. Então, a gente aqui pode perceber, sobre o título que a gente viu em questões anteriores, que o título é justamente o nome dos animais que participam da história. Nós percebemos que as personagens da história são os animais e que, por sua vez, essas personagens, elas possuem personificação, elas falam, certo? Elas têm sentimento. Então, quando o touro diz, né, oh, nenhum incômodo para mim, ele está falando. Na vida real, isso seria possível? Não, porque na vida real, os animais não falam, certo? Então, dentro do texto, ele tem o uso da característica de ser personificado. Tudo bem, gente? E, mais uma vez, a gente viu aqui no final da história, né, que há um ensinamento, uma moral da história. Eu espero que vocês estudem, que se tiver alguma dúvida, pode tirar comigo sem problemas, tá bom? Estou à disposição de vocês. Bons estudos, galera! Vou interromper aqui. Tchau, tchau, gente. Grande beijo.